como a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então vamos ouvir a respeito de um assunto aqui, que eu já falei um pouco agora o tema, né? Para que casar? Né? Para que casar? Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Bom, abra a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 22, que você vai entender. Mateus, no capítulo 22, os homens vieram e como se fizesse uma pegadinha, sabe? Para tentar ali atrapalhar Jesus na sua caminhada. Como se fosse possível isso, né? Mateus 22, diz assim, ó: e eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o se retirar. Ouvindo o quê? Quando Jesus falou, dá a Deus o que é Deus e a César o que é de César. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também esta mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Primeira coisa que, se fosse eu responderia assim, cuidado com essa mulher. Porque, gente, 7 maridos, e os 7 morreram, essa mulher tem que tomar muito cuidado com ela, né? Mas deixando aqui a brincadeira à parte, Jesus disse aqui para eles o seguinte, que quando a pessoa parte dessa vida no céu, não existe casamento. Se não existe casamento na eternidade, por que existe casamento aqui? Para que casar então aqui? Se na eternidade não existe, e por que aqui que é 70, 80 anos, e ainda assim, né, nem todos chegam a essa idade? Por que aqui existe casamento? Será que o casamento é só para procriar? O casamento é só por causa do sexo? Né? Por que existe o casamento? Por que Deus, ele deixou o casamento para o homem? Bom, o Paulo responde, a carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo de número 5, no versículo de número 25. De que forma que Paulo responde? Falando sobre os deveres domésticos. E aqui diz o seguinte, um papel importante que o homem deve ter em sua casa. Diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus amados, por que Jesus amou? Qual o propósito, o objetivo, Jesus ter amado a sua igreja e ter se entregado por ela? Você já deve ter respondido aí consigo mesmo. Por causa da salvação. O casamento é muito mais do que uma união onde ambos serão uma só carne e terão aí esta bênção no matrimônio. O casamento é algo espiritual. O casamento tem algo também de ordem espiritual, melhor dizendo. Por quê, pastor? Porque aqui está dizendo que os maridos devem amar as suas mulheres
como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, quando duas pessoas se unem, essas pessoas devem ter um mesmo propósito. Qual o propósito? Por exemplo, eu casei com a Fabiana, minha esposa. Eu tenho que olhar para minha esposa e ver ela como uma alma. E eu tenho o ministério de ajudá-la a ser salva. Eu tenho como ministério levar a minha esposa, preparar a minha esposa para estar pronta para ser recebida pelo marido que é Deus, pelo noivo que é Jesus, pelo esposo que é o nosso Senhor. Eu preciso, como homem, como marido, no versículo 26, santificá-la. Eu preciso purificá-la com a lavagem da água pela palavra de Deus. Eu tenho como ministério santificar a minha esposa. Eu tenho como ministério pregar para ela, ser o sacerdote dela, abençoar a vida dela, levá-la para mais perto de Deus, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o homem, os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós temos isso, queridos, homens, como ministério. Mas o que a gente vê hoje? O marido, em vez de fazer isso, santificar a sua mulher, muitos, né, não estou dizendo todos, muitos, e muitos homens de Deus que entendem esse princípio, plantam mágoa, ressentimento, trai a mulher, chega bêbado em casa, bate na mulher, espanca. Quando não, com palavras, detonam as mulheres. Quantas mulheres hoje não estão com câncer por causa do marido não assumir o seu papel? O homem tem que buscar Deus, o homem tem que ter palavra, o homem tem que ter mantimento, revelação da palavra. O homem tem que estar na igreja, sim. Você, homem que está me assistindo agora, e você fala para sua mulher, vai lá na igreja orar por mim. Você é que tem que vir e levar a palavra de Deus e ser um verdadeiro sacerdote na sua casa. Ser um verdadeiro sacerdote na sua família. Você tem que olhar para a sua esposa como a sua principal ovelha. Você tem que olhar para a sua esposa como uma pessoa que precisa de ser apacentada. Você precisa orar, buscar Deus, se consagrar, jejuar, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que você possa levar a sua esposa, a sua casa, os seus filhos, a sua família, a terem uma vida com Deus. Quantos pastores até mesmo, né, falando aqui, pelo amor de Deus, só para você entender, que estão cuidando de outras pessoas que não são sangue do seu sangue, estão deixando a sua principal ovelha, que é a sua esposa, que são os seus filhos. A obra de Deus, gente, começa dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Uma faculdade fez uma pesquisa, e nesta pesquisa mostra que os homens, quando se convertem de fato e verdade, levam 90 a 95% da sua família a Cristo. 90 a 95% da sua família
ao Senhor. Os homens levam, as mulheres 15%. Então o homem tem um papel abençoado dentro do seu lar. E o homem tem que exercer esse papel. O homem tem condições de santificar a sua mulher. Nós costumamos falar assim, a mulher sábia santifica a sua casa, edifica a sua casa. A mulher santa santifica o lar. Mas aqui está dizendo que o homem também santifica e purifica, ensinando a sua casa a palavra de Deus, como sacerdote na sua família. Nós temos que entregar as nossas esposas ao Senhor Jesus como uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Você, homem, você que fica em casa, deixa a mulher ir na igreja sozinha. Você tem que trazer a sua mulher. Você que tem que falar, bem, vão para a igreja comigo. Traga a sua esposa para a igreja com você. Seja sacerdote, seja homem de Deus. Eu já vi muitos homens, em vez de levar a mulher a ser santificada na palavra, a ser purificada na palavra, tenta atrapalhar até mesmo a mulher de servir a Deus. Já vi casos de homens até avarentos que não deixam as mulheres serem dizimistas, não deixam as mulheres fazerem uma oferta na casa de Deus. Você está fora do plano de Deus. Você, marido, está escrito aqui, ó, marido. Sua mulher é uma igreja, sua mulher é uma igreja gloriosa, essa igreja Deus deu para você cuidar dessa mulher. Assim como os filhos foram dados aos pais, e os filhos são herança do Senhor, os pais têm o dever de educar os seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus, primórdios da palavra de Deus. Vamos exercer o nosso ministério. Vamos exercer. E nós devemos amar as nossas mulheres como nossos próprios corpos. Não defraude a sua mulher. Ame a sua mulher. Abençoe a sua mulher. Faça o melhor pela sua mulher. Mas, pastor, tem mulher que eu vou te contar aí. Calma, nós vamos chegar lá. Mas agora Deus está falando com você. É com você que Deus está falando. Assuma o seu papel dentro do seu lar. Traga os seus filhos à casa do Senhor. Se firme na presença de Deus. Gente, você já viu o que aconteceu? Olha, Deus trouxe agora, hein? Deus trouxe agora. Ruth, conhece? Ruth, capítulo 1. Olha o que Deus fala em Ruth. No capítulo 1. Está depois de Juízes. Juízes, Ruth. No capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, que representa pecado, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Olha só, Deus fala, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A decisão foi do homem, pelo que um homem de Belém de Judá, a decisão foi dele, da figura masculina do lar. Ele levou sua mulher e seus 2 filhos para o campo, para os campos dos Moabitas, que representam uma nação amaldiçoada. Porque a origem dos Moabitas fora dada por um relacionamento sexual entre pai e filha. Olha que coisa séria. Pai e filha, que foi o Ló e as suas filhas. E essa nação foi uma nação amaldiçoada. E quando faltou pão em Belém, Belém significa casa de pão. O que ele fez? Ele pegou a família, passou a mão na mulher, na família, nos filhos, vamos para o campo dos Moabitas. Por quê? Porque para ele o que era importante para ele era o pão, era o dinheiro, era a provisão. E não fazer da casa dele uma igreja gloriosa.
E no versículo 2 diz assim, ó, e era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quileon, Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e o pior, pessoal, vieram e ficaram. Foram e ficaram. E diz a Bíblia, olha como que começou a acontecer as coisas, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha como começou tudo errado, ó. E era o nome de uma órfã e da outra Ruth, que depois a Ruth se converteu. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos dos Moabitas, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Deus não visitou ela, não visitou ele, não visitou, Deus não pôde fazer. Você que é homem, você que é marido, você precisa assumir o seu papel. Você precisa falar com a sua esposa, vamos buscar a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Você é uma igreja que Deus me entregou. Eu preciso cuidar de você. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha casa. Ou seja, para que casar, pastor? Casamento tem a ver com salvação. Jesus se entregou pela igreja, pela esposa, pela noiva, pela mulher. Casamento tem a ver com salvação. Você que está orando para que Deus coloque uma pessoa no seu caminho, se não for para acrescentar na tua salvação, chuta que é macumba, meu irmão. Chuta que é do cão. Tem que acrescentar na salvação. Tem gente que começa, pastor, Deus mandou um varão, uma varoa, Deus mandou. Mandou para quê? Para ficar pecando? Mandou para quê? Para te matar espiritualmente? Mandou para quê? Para apagar o Espírito Santo da tua vida? Foi Deus que mandou, nada não. O capeta que mandou esse negócio aí para você. Você precisa entender que quando Deus manda alguém, há um propósito, e o propósito é para salvação, santificação, purificação, para fazer da família, da igreja, da mulher, uma mulher gloriosa. Olha que coisa tremenda essa palavra. Na eternidade, não vai precisar casar. Por que precisa aqui? Eclesiastes capítulo 4 diz, melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, mas é daquele que estiver só. Atos capítulo 5 fala de um homem chamado Ananias, que com Safira, sua mulher, mentiram diante do altar. Aquele homem chegou diante do altar, e o Pedro falou, por que você vendeu a propriedade por tanto? Não, perdão, ele colocou o valor lá. E Pedro falou, por que você deixou Satanás encher o teu coração, Ananias? Eu já vi gente sair da igreja e falar assim, eu não quero mais saber de vir nessa igreja, porque eu não gostei desse pastor. Eu não gostei do fulano de tal. Sai você, meu amigo, mas você quer sair, quer levar a família inteira. Você vai pagar um preço por causa disso. Você tem que aprender que o seu ministério é levar as pessoas para Deus e não tirar as pessoas da presença de Deus. Maridos que proíbem suas esposas de ir à igreja, de exercer o ministério na casa de Deus, de ser uma bênção no caminho do Senhor. Palavra que Deus mudou tudo para falar com você. Ô pastor, tá bom aqui, eu já estou até todo torto aqui no sofá aqui, de tanto apanhar. Agora e as mulheres? Olha só, o 32, grande é o mistério. Digo, porém, já voltei para Éfeso, tá? Efésios 5, 32. A respeito de Cristo e da igreja, grande é o mistério, né? Agora olha o 33.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. No versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Agora, como que a mulher vai se sujeitar a um camarada, irmão, que não assume o seu papel, que não faz o seu papel, que não purifica a sua mulher, que não santifica a sua mulher, que não lava a sua mulher com água limpa, com a palavra, que não faz essa mulher uma igreja, está querendo até contaminar a mulher. Se depender dessa mulher seguir esse homem, ela está frita. Mas imagine uma mulher que tenha um homem assim como foi pregado. Essa mulher, o que ela deve fazer? Ela deve se sujeitar a esse homem. Os conselhos que ele vem trazendo dentro da palavra. E diz mais, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Você vê que essa hierarquia, esses papéis, eles cabem, mas quando uma pessoa pratica e o outro também. Como é que uma mulher vai sujeitar um camarada que quer levar essa mulher para uma orgia, por exemplo? Tem gente que tem essa fantasia aí. Tem gente que tem a fantasia de ver a mulher com outro cara. Como é que essa mulher vai sujeitar um cara desse? Está repreendido em nome de Jesus. Agora, se ele estiver assumindo o papel dele, mulher, tenha juízo. Esteja debaixo da obediência. Sabe por quê? Porque você vai ser honrada. Você vai se tornar igreja gloriosa. No versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, que conseguem amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. O que a mulher tem que fazer? Tem que reverenciar. Você sabe o que é reverenciar? É respeitar. Eu já vi um monte de mulher chegar assim e falar assim, pastor, meu marido é um banana. Meu marido é um mole. Não vale nada. Isso aí parece um porco do milho. É verdade. A pastora Fabiana está rindo aqui. Está rindo, pastora Fabiana? Mas é verdade. Tem mulher que não respeita. Olha como Sara falava de Abraão. Meu Senhor. Olha o respeito. Reverencia o seu marido. Respeita o seu marido. Tenha ele em autoestima. Abençoa o teu marido. Faz uma coisa gostosa para o seu marido. Sirva o seu marido. Tem coisa aqui que eu não vou falar não. Eu falei no culto, estava com um áudio baixo aí. Mas tem muita coisa que eu não vou falar aqui não. Mas, olha, tem intimidade entre vocês. Seja uma bênção vocês dois na intimidade. Seja uma bênção. Em nome de Jesus Cristo. Não fique comparando o seu marido com outro homem. Esse meu marido... Você tinha que ser igual fulano. Você viu fulano como que o fulano faz? Você viu fulano como que o fulano é? Você viu fulano como que o fulano... Está errado isso aí. Mas pastor, ele não é... Ora por ele. Mas pastor, ela ora por ela. Mas essa é a vontade de Deus que está sendo pregada aqui. O problema, irmãos, é que o homem não assume o seu papel e nem a mulher. Fica um atacando o outro. Um atacando o outro. E isso aqui, quando a pessoa não assume o seu papel, é falta de temor. E no Salmo 128 diz que se a pessoa temer, se o homem temer a Deus, tudo começa no homem. Se o homem temer a Deus, o homem vai ter uma família maravilhosa. Deus vai mudar, até a mulher, se a mulher for ruim. Deus vai mudar, Deus vai abençoar. Deus mudou a minha, por que não vai mudar a sua? Opa! Mudou mesmo. Você sabe que a fé em Cristo mudou meu casamento, mudou minha esposa, vai mudar a sua também. Deus é um Deus de mudança. Hoje minha mulher é uma bênção na presença de Deus. Em alguns casos, Deus mudou o marido. Aquele que teme ao Senhor será abençoado. Aquele que teme ao Senhor, ele será abençoado.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será, te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assuma o seu papel, querido. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tudo começa no homem aqui, tá vendo? Tudo começa no homem. Pastor, se a minha mulher então não é uma videira frutífera, se eu temer a Deus e fizer aquilo que aos Efésios 5, 25 e diante diz, Deus vai transformar a minha mulher, não só a sua mulher, mas como a sua família. Deus vai transformar a sua família.